Boa noite. É com alegria que estamos aqui falando ao coração. Seja uma oportunidade para crescer espiritualmente, dicas que nós vamos dar também para a nossa evolução espiritual. Estamos vivendo o mês de agosto, mês das vocações. E o pano de fundo de toda a vocação sempre é o quê? A motivação, é o sentido. O sentido essencial da vida, o ideal. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Ideal e sentido de vida. O ideal ele está no fundo, né, de toda a experiência humana. Levantamos de manhã, tomamos café, realizamos as tarefas, as nossas responsabilidades diárias e tudo isso de pano de fundo está o quê? O sentido da nossa vida, os nossos ideais. Por que nós fazemos isso? Por que nós desempenhamos várias funções? Porque no fundo é a família, é o trabalho, é os recursos que nós temos que ter. Mas nós estamos atualmente vivendo uma crise de ideais, crise de sentidos de vida. Sem o sentido da vida, sem o ideal, as pessoas começam a ficar vazias e começam a repetir coisas sem sentido. E com o tempo, a falta do ideal, a falta do sentido que move a vida, vai fazendo com que a pessoa vá se desgastando e ao mesmo tempo perdendo motivações, perdendo energia. E vai se cansando, vai se irritando, né? Porque quando a gente, né, não faz as coisas movida pelos nossos ideais, automaticamente cansamos mais rápido, não é verdade? Por isso que é importante que nós como cristãos possamos nessa noite de hoje pensar sobre essa questão do sentido da vida. Qual é o sentido da sua vida? Qual o sentido que você tem dado para a sua existência? É interessante que o sentido da vida, ela é a peça-chave para a motivação da pessoa. Sem um sentido a gente se desmotiva, sem um sentido a gente não vai em frente, né? Se a gente não tem um sentido naquele casamento, como é que o casamento vai para frente? Se a gente não tem um sentido naquilo que a gente executa como trabalho, como que o trabalho vai prosperar, né? Como que vai para frente? Se a gente não gosta daquilo que a gente faz, a gente se acha inadequado para o que estamos fazendo. Então, o pano de fundo é importante porque nós temos que repensar as nossas motivações. Por que nós fazemos as coisas que fazemos? No mês das vocações, né, a palavra de Deus vai falando sobre isso. Jesus ele era um mestre de despertar nas pessoas o quê? Sentidos de vida. Ele conseguia pegar as pessoas certas e colocar no lugar certo. Hoje em dia também, em muitas empresas também, se procuram profissionais com essa capacidade, com essa habilidade de descobrir também profissionais das áreas corretas. Como é bom a gente estar no lugar certo, fazendo o que realmente nós gostamos. Porque isso com certeza será muito mais prazeroso e o desgaste não será tão grande. Quando a gente tem sentido, mesmo nas perturbações, o que vai acontecer? A gente resiste, a gente fica. Era a experiência dos discípulos. Jesus queria que eles tivessem uma experiência com Jesus, né? Que os discípulos tivessem aquela experiência profunda com ele, porque quando viessem os dias das tribulações, quando o Senhor não estivesse mais com eles, com certeza eles teriam capacidade, né, de motivação pessoal. Quem se motiva somos nós mesmos, né? Não espere que o outro te motive. É importante que você também faça a sua própria motivação. Faça o seu próprio, né, trabalho acontecer nessa vida. Então, há uma crise existencial. O que significa isso? Quando se perde os valores e o sentido da vida, as pessoas vão reproduzindo coisas. Nós vivemos um tempo de sociedade onde o sentido não é muito valorizado. Nós apenas executamos tarefas, nós fazemos, né, visando, né, talvez um recurso financeiro, visando alguma coisa que é momentâneo, mas nós não temos uma meta na nossa vida muitas vezes. Se temos, também não está muito definida. Quando essa meta, que é chamada opção fundamental, ela está clara dentro de nós, com certeza, né, nós teremos muito mais sucesso e seremos muito mais realizados. Então o sentido da vida é que te dá realização pessoal. É importante desde lá da infância a gente entender também que o sentido ele é um processo, ele vai sendo construído na história.
O sentido da nossa vida, ele não está pronto. Ele vai sendo construído, né? A gente vai dando sentido conforme vai vivendo, nas fases que a gente vive. No começo, lá na idade chamada primária, né, que é a idade onde está a mãe e o filho, geralmente a mãe tem muito mais ligação uterina, né, muitas vezes mais do que o pai, muitas vezes, né? Então a mãe ela é uma grande referencial. Os pais são referenciais para os seus filhos para darem o quê? Sentidos de vida. Por que muitas vezes os filhos entram nas drogas? Porque eles não têm um sentido de vida, né? Ou se tem, não é definido, não é claro. Quando a gente não tem sentido, até a gente mesmo começa a patinar na vida, na existência. Ah, tá tudo chato, eu não sei. Quando a gente tem sentido, a gente levanta cedo, porque a gente tem objetivo na vida. Como eu estava falando da fase primária, né, há muitos campos da ciência também que podem iluminar também o campo espiritual. Não precisa ser inimigos, né? A ciência não precisa ser inimiga da religião. Pelo contrário, uma pode contribuir para a outra, uma pode ajudar a outra a ampliar seus conceitos. Então, no campo da psicologia, né, há muitos pensadores que falam sobre isso, né? Que logo na infância, a criança ela não sabe distinguir a distinção entre ela e a própria mãe. Por que a criança logo no começo ela gosta de morder tudo, né? Tudo que vê, ah, nossa, morde tudo. Por quê? A criança ela ainda não consegue pensar ela separado da mãe. Tem até mães que falam assim, nossa, meu filho é muito agarrado, minha filha, meu Deus, como é que pode? Exatamente, mas é isso mesmo, a criança, nossa forma de ver é diferente da forma da criança. A criança ainda não tem uma forma de ver individualizada. Ela não consegue se imaginar ainda separada da mãe. Por isso que ela quer sempre a mãe. Desde bebezinho é assim, né? Ela quer sempre a mãe, ela tende a mãe. E é lógico, por mais que os pais também façam o seu trabalho, nem sempre, né? A criança vai ter que passar pelo trauma. O que é o trauma? A ruptura com a mãe. A ruptura, porque ela não sabe onde começa ela, onde começa a mãe. Ela olha para a mãe e imagina que a mãe seja uma parte dela. Por isso que ela cobra da mãe, né, dos pais, a atenção, porque ela quer, né, que tudo aquilo seja dela, que aquilo pertence a ela, na cabecinha da criança. Com o tempo e a maturidade, a forma da razão vai desenvolvendo, ela vai entendendo aos poucos que ela é um ser individual. Ela é um ser individual. Tudo é que isso é na fase lá da adolescência que começa, né? Quando os filhos querem sair de casa. Você vê que na primeira fase, os filhos gostam muito de ficar junto com os pais, com os familiares, com os avós. Há uma fase da adolescência que eles já gostam de sair um pouco mais, eles começam a construir novas amizades, né? Começam a fazer as suas próprias experiências. São os momentos de ruptura, onde eles começam a identificar as suas próprias identidades e começam a identificar também o seu próprio sentido de vida. Então nós temos uma função de ajudar o outro a dar o sentido à vida ao outro. Então as fases da vida da gente, por isso que eu digo que o sentido da vida, o ideal, ele vai sendo construído na história, né? Quer dizer, o que significa isso? No dia a dia vamos construir, nós vamos ajudando os nossos filhos a construir seus ideais. Você já viu quando a gente pergunta para a criança assim, olha, o que você quer ser? Ah, médico, bombeiro, professor, policial, enfim, seja qual for a função, eles já começam, é nessa fase que a gente já começa a incentivar eles a o quê? A pensar em alguma coisa que vai motivar a vida deles. Infelizmente, nós estamos vivendo um país de muitas crises e de uma educação muitas vezes, né, frágil, que, né, por uma questão até histórica mesmo, então muitas vezes o sentido da vida hoje não é tão valorizado, né? Por isso que os jovens ficam muito frágeis. Quando a gente não tem sentido, quando a gente não tem motivação, a gente muitas vezes não sabe o que fazer, né? A gente patina mesmo. Por isso que é importante que a gente saiba do nosso papel. E como é importante também as pessoas que têm um sentido. Seu sentido, qual que é o sentido da sua vida? Aquilo que te dá motivação, aquilo que te dá alegria, né? Esse deve ser a questão que nós temos que desenvolver. Então, primeiro sabendo que o sentido ele não está pronto, ele vai sendo construído na história, desde o dia que nascemos até a nossa fase de maturidade. Depois, né, vamos entendendo que nós vamos modificando com o tempo, né? E a gente vai fazendo adesões a algumas coisas.
Na fase da adolescência é a fase mais complicada, porque a gente tem aquela mistura entre criança e fase adulta, né? Então a gente tem um período realmente muito complicado. Os pais falam, padre, é difícil essa parte. Lógico que é. Adolescente é complicado, porque o adolescente, que faz parte também daquela fase dele, ele está saindo de uma fase da criança para uma fase madura, e isso não é fácil, né? É muita confusão dentro do adolescente. Muitos sentimentos novos que vão aparecendo. E ele também vai criando as suas rupturas com a família para começar a construir sua própria identidade, para construir suas próprias escolhas também. Então isso é importante a gente lembrar, né? Lembrar que é uma fase difícil, mas que é necessária. E a gente vai ajudar. Como que a gente ajuda nossos filhos a criarem um sentido da vida? Primeiro, a palavra, né? A palavra, quando a gente fala, olha nos olhos, a gente incentiva, a gente fala, olha, o que você quer ser? Quando você fala para a criança, o que você quer ser quando crescer? Automaticamente você já está plantando nela, né, as bases para dar sentido à vidinha da criança, né? Aquela vida, o que essa criança vai ser? Ficar só com o pai e com a mãe? Você já começa a falar, o que você quer trabalhar? O que você pensa? E está vendo como a palavra vai ajudando a dar o sentido para a criança? Aí a criança fala, quer ser bombeiro, médico, enfim. Seja o que ela diga, né, aquilo já é uma motivação. E é aquilo que a gente vai começando a trilhar, né? Trilhar para que ela possa, a partir daquela ideia que ela tem, que possa mudar, é claro, não tem problema nenhum que mude, mas aquilo já é a motivação. Então você não quer ser bombeiro, então tem que estudar, ir para a escola, né? Aprender com um bombeiro que não sabe ver as letras, não sabe escrever, não sabe falar, não sabe se dirigir, né? É importante. Então você, a partir daquela motivação, você já começa a colocar a criança, né, através de palavras para a construção do sentido da sua vida. Os gestos também. Gestos são também, né, importantes. Então a gente tem coisa que a gente fala e tem coisa que a gente faz. O que é o gesto? Quando a gente incentiva a criança a estudar, quando a gente muitas vezes paga um curso particular, quando a gente muitas vezes, né, arruma alguém para ensinar, porque nem sempre a gente tem dinheiro, mas muitas vezes a gente pode também conseguir coisas também. Quando você fala com uma pessoa que fala com outra, que fala com outra, consegue uma bolsa gratuita, olha aí. Então isso é um gesto de incentivar os filhos a ter meta na vida. A pior coisa é um filho dentro de casa que não tem meta nenhuma, não sabe o que vai fazer, né? Então eu acho que é bom, interessante a gente também motivar os nossos filhos também ao sentido, a metas, né? Que são os ideais na vida da pessoa. Tem um ideal. Antigamente o casamento também era um ideal, hoje não. Hoje a relação é o ideal. As pessoas só querem se relacionar. Muitas vezes o matrimônio era uma meta. Antigamente as pessoas casavam, né? Casavam para depois construir os bens. Hoje muitas vezes eles querem construir os bens antes de fazerem os laços matrimoniais, né? Porque o ideal mudou, né? A meta mudou. A meta é automaticamente a atual, é que o bem material ele vai dar mais sustentação, né, àquele casamento. Essa seria a ideia mais ou menos que a gente observa. Nem sempre é verdade. O que realmente faz um casamento ser feliz não são os bens materiais. O que faz um casal ir para frente, um relacionamento ir para frente, né, é o sentido da vida que eles dão para aquela relação. Então é importante isso, né? Então no fundo, o que faz a gente, uma pessoa ser feliz é o sentido que ela dá à vida dela. É o sentido que ela tem de pano de fundo. Se ela não tem sentido nenhum, com certeza ela vai fazendo a coisa a toque de caixa e não se realiza. Mas quando a minha meta é cuidar dos meus filhos, educar a minha família, olha, isso é uma meta, isso é um sentido. Então não é uma bobagem, pelo contrário, é a força que move. E por causa dos meus filhos, da minha família, eu vou me dedicar. Ou até sofrer muitas vezes. É isso que Jesus fala. Quando a gente encontra Jesus na vida da gente, o chamado, né? A meta da gente, há uns que nasceram para o casamento. Há outros que nasceram, nós estamos na semana vocacional, sobre os sacerdotes, uns nasceram para o quê? Para a vida religiosa consagrada, que muita gente não entende. Mas não entende por quê? Porque não tem a mesma meta, o mesmo sentido de vida que aquela pessoa encontrou.
Então a vida da gente será feliz quando a gente encontrar o sentido da nossa existência. Se você vai chamado ao casamento, então no casamento deveria ser o sentido que te alimenta, que te dá alegria e felicidade. Quando a gente opta por uma vida consagrada como sacerdote, qual que é a meta, o sentido do sacerdote? É o serviço que ele faz à sua comunidade, ali é o seu compromisso. Então, ele abre mão das outras coisas para abraçar aquilo como o sentido na sua vida. Esse é o ideal, é a meta que aquela pessoa quer seguir. E ele é feliz. Por quê? Porque ele faz aquilo, não porque ele é forçado, ele faz porque ele vê naquele gesto o sentido da sua existência. Ele levanta cedo, ele vai na missa, ele vai no cemitério, ele vai no hospital, ele dá uma direção espiritual, ele prepara, enfim. Veja que coisa interessante. É só visualizando dessa forma que você vai entender. Muita gente fala assim, o padre tem que ser casado ou não ser casado. Essa questão não tem nada a ver e não é uma questão que se reflete, né? Porque tudo está no sentido da vida que a pessoa assim escolheu. Quem quer casar vai escolher o casamento e, lógico, no casamento ele vai procurar ser feliz naquela escolha que fez, né? Quando a gente é uma pessoa que se dedica às coisas de Deus, né, ao reino de Deus e ao povo de Deus, essa é a meta para quem escolhe. Então, e não tem nada a ver com problemas de distúrbios, né? Porque aconteceu alguma coisa, a pessoa ficou desiludida, que ela vai procurar, né, a vida religiosa. Não, imagina, não tem nada a ver isso. E quando a pessoa realmente vai procurar dessa forma, ela se frustra. Porque, né, não tem como seguir a vida religiosa se ela não tiver aquilo como sentido na vida dela, né? Ela vai se frustrar e ela não vai adiante. Ela não vai aguentar. A mesma coisa a pessoa que não tem no casamento um sentido, ele não vai conseguir aguentar. Ela não vai aguentar. Se o casamento não é o sentido da vida daquela pessoa, não é a meta que ela colocou, o dia a dia vai cansando a relação, né? Você já parou para pensar? Se você não quer casar ou casa só porque querem que você case, que você tem um filho porque todo mundo tem, né? O que vai acontecer? O dia a dia vai pesando e você vai se desgastando, porque ali não é o sentido da sua vida. Você é uma pessoa, por isso que a gente sempre diz, né? Porque quando a gente fala dessas coisas, da ideia que a gente, coisa antiga, não é antigo. Há bases que são necessárias para o crescimento também emocional. Então, por isso, quando a igreja fala do namoro, do noivado e do casamento, o que é isso? Isso não é uma coisa antiga, pelo contrário, isso é um processo de maturação para amadurecer a vida conjugal futura. Porque é um tempo que você vai descobrir o outro, as virtudes e os defeitos, para que você possa futuramente viver com aquela pessoa. E que realmente aquela relação seja o sentido da minha vida. Se aquela relação for o sentido para a minha vida, eu vou aguentar todos os trancos daquela relação. Porque ali eu coloquei aqui como uma meta para a minha existência, né? Se você é solteiro, a mesma coisa, né? Quando você coloca o sentido na sua vida, você é viúvo, tem um novo estado de vida, não quer mais casar. Então você coloca, qual é o meu sentido de vida agora na viuvez? O que eu vou colocar como sentido de vida? Meus netos, né? Minha vida pessoal, enfim, é dando um sentido na vida que a gente caminha, porque o sentido é a motivação da prática diária. Quando a gente tem sentido naquilo que a gente está fazendo, né, a gente cansa, mas é um cansaço diferente, porque a missão cansa mesmo, né? Só que você não se imagina fazendo outra coisa, né? Você não se imagina. Então, muitas vezes você olha para um sacerdote e fala assim, meu Deus, o padre deveria ser casado por isso, por aquilo. Não. O padre não pensa do jeito que você está pensando. Você está misturando os sentidos. Você está colocando o casamento, né, maior do que um ministério sacerdotal. Se realmente ele escolheu aquele ministério e ele vê naquilo um sentido, ele não sente a falta que você sente. Você sente essa falta porque você não tem a meta da vida ministerial na sua vida. Você colocou o casamento como o relacionamento como o sentido da sua vida. É lógico que você vai olhar para o ministério sacerdotal e vai que nem você mesmo. Você, eu jamais trabalharia em hospital, porque eu não posso ver sangue, tá vendo? Você fala, eu jamais seria um professor de crianças, porque eu não tenho muita paciência com crianças, tá vendo? Mas aquelas pessoas que escolheram isso para a vida delas, elas procuram desenvolver
aptidões para fazer isso. Esse é o pano de fundo, esse é o sentido, esse é o ideal. Então, quando a gente, né, descobre o nosso ideal, o sentido da vida é iluminado. A motivação vem, porque você faz aquilo porque você realmente vê como uma meta central na sua vida. Então, como que a gente constrói o sentido da vida? Então, primeiro a gente tem que reorganizar o coração. O sentido vai sendo construído na história, as metas nós vamos traçando e depois a gente vai visualizando. E a questão é estar com a pessoa certa no lugar certo. Isso é o que dá força a gente, né? Estar com a pessoa certa no lugar certo. É isso que Jesus faz de nós. E é isso que é o sentido pleno da vida de alguém. Olha, eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu não me imagino casado com outra pessoa. Quando isso acontece, você tem bem claro qual é o sentido da sua vida. O sentido da minha vida é cuidar da minha família. O sentido da minha vida é tocar a minha empresa. O sentido da minha vida é levar a minha viuvez dessa forma. Agora posso dançar, agora eu posso fazer aulas, né? Já fiz a experiência do casamento, agora a minha nova experiência, eu não quero mais casar com ninguém. Minha experiência agora é ter as amizades, é passear, é fazer. Olha aí. Então a pessoa idosa, o que ela faz? Ela dá um novo sentido à vida dela. Então na vida da gente, os sentidos da vida da gente podem mudar de acordo com a fase da vida da gente, de acordo com a idade. Mas o mais importante é ter sentido. O mais importante é ter um ideal. Quando a gente tem um ideal, a gente vai em frente. A gente coloca aquilo como meta na vida da gente. Por isso que a gente não pode ser franco atirador, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo da vida. Que escolhas que eu estou fazendo, né? Da melhor forma possível. Eu quero o casamento para a minha vida? Ótimo, então eu vou trabalhar para isso. Esse será meu ideal, esse será minha meta. Eu quero evoluir profissionalmente. Ótimo, que coisa boa. Porque isso você vai aguentar o tranco. Porque toda escolha, ela vem recheada, né? Que nem um biscoito com duas camadas, né? De coisas boas e de coisas ruins. A gente só aguenta as coisas ruins quando o sentido da vida da gente é pleno. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Né? Eu não vou abandonar minha família porque eu amo meus filhos. Tá difícil, mas nós vamos estar juntos, nós vamos vencer. Tá vendo? Porque você colocou isso como meta, mas tem vezes que tem gente que não coloca. Aí o que acontece? Né? Muitas vezes não quer mais os filhos, muitas vezes é a pessoa negligente no que está fazendo. Muitas vezes o ministro também, se ele é um consagrado, né? Ele também começa a sofrer. A própria missão vai pesando sobre ele, sobre ela. E ele não vai dando conta daquele trabalho. Por quê? Porque aquilo no fundo, não era a opção de vida que a pessoa colocou como meta, né? Então, nesse tempo difícil que nós vivemos, não pode se mudar de sentido de vida toda hora. Não pode. E a pessoa se perde. Quando o jovem ele não tem um sentido na vida dele, ele está aberto a muitas coisas. E aí são presas fáceis, né? E nós também. Nós adoecemos quando nós perdemos o sentido. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu faço da minha vida? O que eu fiz da minha vida até hoje? Então, o que Jesus nos ensina é isso. Jesus nos coloca pessoas certas no lugar certo. Porque quando a gente está a pessoa certa no lugar certo, o negócio está tudo certo. Né? Se você está aqui fazendo o que você faz e você tem gosto do que você faz, você encontrou o sentido da sua vida. Os discípulos, quando encontraram Jesus, você vê na beira-mar, Jesus vinha caminhando e contou Pedro e mais dois. E conversou com eles, falou, né? Farei de vocês pescadores de homens. E diz o texto que Pedro, Simão e os outros deixaram tudo e seguiram a Jesus. Naquele momento, o chamado de Jesus, Deus iluminou a vida daqueles homens. Eles abandonaram a pesca, que naquele momento não era só um ganha-pão, mas também era o sentido da vida deles, porque eles eram pescadores, né? Então o sentido da vida deles era pescar. Jesus o que faz? Jesus reorganiza o sentido da vida, né? E o convite de Jesus faz com que eles agora entendam, né, uma nova missão que está sendo dada para eles. Então eles mudam.
abandonam as redes e seguem a Jesus. Olha que coisa bonita, é para dizer que muitas vezes acontece isso mesmo. A gente muda o foco da vida da gente. E nunca mais eles abandonaram Jesus, foram até a morte com Jesus. Tá vendo? É quando a gente fala que você encontrou o padre, eu encontrei minha tampa da panela, né? Encontrei minha alma gêmea. Quando isso acontece, você encontrou o sentido da sua vida. Padre, eu não tinha filhos, agora que meu filho nasceu, minha vida se transformou. Eu não consigo mais viver sem esse pedacinho de gente. Sentido da sua vida, seus filhos agora. Né? Então, e muitas vezes quando a gente entra em crise é porque nós perdemos o sentido da vida. Muitas vezes na hora da morte, na hora de uma decepção amorosa. Quando a gente tem um sentido pleno, a gente vai em frente. Então, se você está passando por dificuldades, eu te pergunto, será que o sentido da sua vida está claro? Onde você está levando a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Quais são os seus objetivos? O que você quer? O que é o pano de fundo? Que meta que você tem para a sua existência? Então é isso que vai modificar. Espero que você consiga perceber, né, a ação de Deus na sua vida. E que coisa boa. E Deus é livre. Muitas vezes fala, será que Deus não preparou aquilo outro? Deus, ele preparou a vida para você. Você já tem a vida. E você já tem todas as armas para fazer suas escolhas. Nosso Deus não é um Deus que já escreve o roteiro, né? E você só vai interpretando. Não. Nosso Deus já escreveu a sua vida, o dom de existir. Agora a escolha, os destinos da sua história depende de você. É você que escolhe. Né? Deus te auxilia, Deus te dá possibilidades. Quando a gente conhece as coisas de Deus, a gente cresce na maturidade, na forma de ver, e com isso a gente interpreta as coisas do mundo com mais iluminação e faz com que a gente erre menos. Porque a gente não se deixa levar só pelos sentimentos carnais, né? Mas também a gente se deixa levar também pela observação. Uma coisa é o sentimento, a coisa é a observação. Por que nossos pais antigos... Você lembra daquela nossa avó que falava assim, olha, vai na casa dele, quando estiver namorando, né, na casa dela, para ver como que ela trata o pai, como trata a mãe. Por quê? Que orientação que os mais velhos estão dando? Você muitas vezes está apaixonado e você não consegue enxergar essas coisas. Mas quando você começa a ver como aquela pessoa trata o pai, o irmão, as pessoas, você vai identificar naquela observação o caráter daquela pessoa. Que tipo de coração é aquele? Se é um filho bondoso, você, coração bom, a mãe fala uma coisa, você está lá. Então é uma dica boa, você que está namorando e quer conhecer alguém. Né? Quer conhecer alguém? Conviva com ele, com ela. É só na convivência que a gente vai, né? Que a gente vai conhecendo o outro. Né? Então não é nada mágico, é tudo observação. Uma coisa é o sentimento, não se deixe guiar só pelo sentimento, mas também pela observação, observar quem é a pessoa, como que a pessoa se relaciona com o outro, como ela se relaciona com você, como ela coloca você na vida dela, será que você é o sentido da vida daquela pessoa? Então esse tema é muito amplo, mas que serve para todos nós. Mas quando a gente encontra o sentido e a ideia central na nossa vida, com certeza somos muito mais felizes, e tudo que realizamos dá muito mais fruto, você não concorda? Espero que você consiga o desejo, que você realmente encontre o sentido da sua vida. Quando a gente encontra o sentido, é um tesouro que a gente descobre. E com certeza isso vai motivar a nossa vida, né? E o nosso coração. Eu agradeço você que está aqui comigo, esses tempos de pandemia, poder entrar na sua casa, poder falar ao seu coração. Estamos vendo a semana vocacional. Então reze pelos sacerdotes também. E nunca fique falando que o sacerdote tem que casar ou não, não. Se o sentido da vida dele é esse, ele escolheu, ele está feliz. Porque a gente vai ver um padre feliz. O padre feliz é aquele que faz o que tem que fazer. Ele levanta cedo, ele vai, ele atua de acordo com o sentido da vida dele, né? Então isso é bom que você tenha. O que você pode fazer é rezar para que o outro seja feliz. Que o outro realmente faça escolhas boas e produtivas, como você também deve fazer as suas, que assim você vai ser muito mais feliz nessa existência, que você possa ser abençoado pelas escolhas que você faz, amém?
Então, lembrando que amanhã a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, às 20 horas, nos encontramos aqui na nossa live. Você também pode colocar diante do Santíssimo suas preces, pedidos. Lembrando também, que você pode também colocar diante do Santíssimo Sacramento o sentido. Fala, Padre, eu não encontrei o sentido da minha vida. Então amanhã é um dia de rezar por isso também, de rezar pelo sentido. O que eu tenho feito na minha vida? Qual o sentido? O que me motiva? Porque quando você encontrar isso, com certeza você vai ser muito mais pleno ou plena, nas suas escolhas do dia a dia. E aí muito mais renovados. Porque o amor renova a gente, Quando a gente escolhe as melhores coisas, com certeza não temos como errar, só temos que acertar, amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre o seu coração, para que você possa encontrar o sentido, as metas da sua vida, que fazem você ir para a frente, que fazem você se motivar, para que você seja feliz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar conosco no nosso momento Falando ao Coração. Se você também quiser mandar seus pedidos, suas sugestões, você pode utilizar também os nossos meios de comunicação, Tem um e-mail direto que você pode falar conosco do Falando ao Coração, que está também publicado aí na nossa página do Facebook, do Instagram, Tem lá o e-mail próprio, Falando ao Coração. Eu quero mandar minha sugestão, eu quero mandar meu pedido, meu testemunho, mande por lá, vem direto para mim, e lá eu posso ver também e ajudar também o nosso programa. Você quer que continue? Então demande suas sugestões também, amém? Muito obrigado e fique com Deus.